Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Viva Dança. E hoje nós vamos seguir a nossa conversa sobre o Mulan Xuan e falar sobre o curso a ser realizado aqui em Porto Alegre. Como pão, guerrear e vencer. Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga inspiração. Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga inspiração. Por que chamar Mulan? Porque 1000 anos atrás tem uma general famosa, uma senhora chamada Fa Mulan. Fa significa flor. Mulan é o nome dela. Ela é muito famosa naquela época. Uma mulher, general ganhar a guerra. O general que deveria ter ido para essa guerra era um senhor que estava enfermo e era um senhor de idade. E ele só tinha uma filha, não tinha filhos homens. Então ela decidiu ir no lugar dele. E então ela cortou o cabelo e foi e lutou como se fosse um homem. E na volta, ela ficou, a história é assim, ela ficou muito amiga de um colega, de um outro lutador. E depois terminou a guerra, tudo ficou bem. E ela voltou com o pai para morar na casa do pai. E esse soldado teve saudades desse colega, então foi visitar ela e viu que era uma mulher. E no final eles se casaram, assim. Então essa é a história da Mulan. Então, como esse estilo chama flor para tipo mudança para meia dança, meia arte marcial, por isso ele fundador usar esse nome do general, colocar esse estilo, chama Mulan Xuan. Eu acho que vai ser muito interessante porque o Mulan é uma atividade física e não é uma coisa assim, como se diz, não é como por exemplo, como a luta, que aí não todo mundo está capacitado, mas o Mulan todo mundo pode fazer, homem, mulher, criança. E como é uma coisa gostosa, então a pessoa quer continuar fazendo, porque te incita e a ideia é movimentar o corpo. Para manter a saúde é movimentar o corpo. Nem todo mundo pode fazer, por exemplo, outro tipo de atividades que movimentem o corpo de uma forma tão fácil como o Mulan e o próprio Tai Chi, Então, no curso a gente vai fazer uma forma de mãos, então não vamos trabalhar com instrumentos, porque primeiro a gente tem que aprender como funciona o corpo nosso, para depois agregar instrumentos. Porque os instrumentos é como se fosse uma projeção do corpo, não é uma coisa fora. Um leque é a projeção do meu braço, são os dois, e assim qualquer instrumento. Então, primeiro a gente tem que ter uma consciência corporal para depois poder somar os distintos instrumentos. E no Mulan se trabalha muito simples primeiro e depois com os dois, porque aí a gente, para trabalhar não só uma parte do corpo, senão as duas, a simetria dos dois lados.
Tudo filosofia china vem de I Ching. I Ching significa filosofia de mudança. Tudo nossa cultura, filosofia. Tudo estilo de arte marcial chinês também tem yin e yang 5 elementos. Você não pensar aquele do Shaolin, aquele bem forte, também tem yin yang. Porque você não pode bater a pessoa assim. Você tem que puxar a outra, sair força. Quando puxar é yin, soltar é yang. Então, a arte marcial chinês sempre fala tem estilo externo, tem estilo interno. Interna como Tai Chi, né? Interna como Tai Chi, externa como Shaolin. Mas ambos futuros têm que treinar externa e interna. Então Tai Chi começa a treinar interna. Depois, se você quer luta, então soltar a energia para a externa. Então, assim, tem Tai Chi tem o estilo que é para a saúde, que não tem esse exercício de combinação de sal. Então, é só movimentos para a saúde corporal. E depois tem o Tai Chi, que é mais Shen, que é para luta. Então, mas o Mulan não tem essa parte de luta, né? E seria mais uma coisa corporal. Os movimentos no Tai Chi tem, no caso, norte, sul, leste e oeste. Esses são o parâmetro, né? E no Mulan a gente pensa, tem uma posição diferente. A gente se centra, por exemplo, imagina um quadrado, a gente fica no centro. Então a gente, imaginariamente, no dia do curso vamos desenhar para que fique mais claro. Mas imaginariamente a gente está no centro. Então traçamos uma linha perpendicular na nossa frente e traçamos, nós vamos ser o centro. Então vamos a traçar uma linha perpendicular, uma linha horizontal e 2 linhas diagonais. E vamos imaginar que fica um quadrado. Então vamos a colocar o número 1, que seria o ponto 1, na nossa frente. O número 2 na nossa diagonal ao lado esquerdo. O número 3 ao nosso lado esquerdo. Número 4 atrás na diagonal. 5 bem atrás nosso. 6 na diagonal da direita. 7 do lado direito. 8 na diagonal da direita. E assim que começa. Esses são os pontos que a gente vai sempre seguir para trabalhar com o Mulan. Porque quando a gente assiste, acha muito lindo, mas a pessoa se mexe para todos os lados e não entende qual é a sequência e como é que funciona isso. A gente assiste um vídeo e diz, mas como? Está indo para onde? Não, né? Então esses são... A gente olha... Então, por exemplo, fazemos um movimento de braços. Então eu vou explicar, por exemplo, a diagonal vai ser 2, 6. Então, diagonal, braços, 2, 6. Olhando para o 6, voltando para o 2, juntamos no centro, aí abrimos, por exemplo, né? Então, a partir disso, a coisa fica bem mais simples. Por isso que eu, no início, quando olhava, eu não entendia, eu fazia, mas não sabia se estava certo, ou talvez estava mais ou menos certo, mas para que fique certo, a gente tem que ter uma didática e uma coisa que explique, né? Senão não sai. No Tai Chi sempre fala yin e yang, combinação com respiratório. Respiração dele é estilo do tartaruga. Porque vai melhorar a saúde, porque ele usa muito respiração abdômen. Quando você viu um neném nasceu, uma respiração normal, natural, abdômen. Só depois crescer, diafragma fica em cima, então pessoa com emocional, vida correria, respiração vira curto. Respiração, se você sabe se é respiração errado, você só respiração curto, ele não desce. Então, Tai Chi é usar tartaruga, porque tartaruga tem 2 ossos duros. Ele não consegue respiração com peitoral, ele só usa barriga. Pois Tai Chi principal, inspira,
para a barriga. Na medicina chinesa, inspira barriga para rim receber energia. Quando expirar, usar pulmão. Esse é, por isso a gente consegue alongar vida. Realidade, alongar vida é o que? Você tem bom saúde e tem bom vida longa. Mulan Chuan começou anos 50 com Mestre Yang na Xangai. Depois ele faleceu, hoje toma conta do estilo chamado Mestre Li Gang, também na Xangai. Ele não, porque a história ainda muda pouco, só 50 anos mais ou menos, porque você viu todo estilo há mais de 300, 400 anos. Por isso ele é uma flor só botão, não cresce ainda. E para mim ver hoje é difícil para explicar esse estilo. Ou você vai entrar, treinar como minha esposa só para a saúde, relaxamento. Se você falar luta, ele não quer. Porque parece, principal homem, porque ele é muito feminino. A importância de praticar tanto Mulan quanto Tai Chi é porque a gente trabalha com a parte respiratória, né? Tem exercícios que também, tipo a yoga, né, ou a meditação, eles trabalham com a parte respiratória, mas o corpo também precisa de movimento. Então, por isso que a gente trabalha com Tai Chi e Mulan, movimentando o corpo e também trabalhando a respiração. Por exemplo, movimento, a gente tem que ter toda uma sequência, não é só respirar em qualquer momento. A gente inspira e abre o movimento. Depois, quando a gente solta, a gente tipo dá um solto. Então, tanto Mulan quanto Tai Chi, a ideia é trabalhar o corpo como um todo, né? Para que todos os meridianos, como eles chamam, que são centros energéticos do corpo, fluam, né? No momento que o corpo, que os meridianos, que os centros energéticos estão todos em movimento e em equilíbrio, o corpo fica com saúde, né? Essa é a ideia. Ele é muito alongamento. Porque na medicina chinesa, a gente velho, começa no pé. Por isso, quando você começa a sentir cansaço no pé, toma cuidado. Você já está velho, não é idade, seu corpo está velho. Quando aparece varizes, piorou. Porque começa velho de pé, subindo, até coração, até cérebro, acabou. Depende. Por isso a gente pode controlar, você não fica velho rápido. O que? Fazer esporte, fazer alongamento, porque yoga tem tanto bom respiratório, bom alongamento, bom saúde, né? Tudo estilos são iguais. Mulan Chuan é um tipo de dança. Você quer dançar bem, você tem que ter um alongamento bem. Por isso, você nunca deixar seu pé velho, você tem bom saúde, bom circulação de sangue, bom saúde, vida longa. Na China, a maioria das pessoas, bem cedo, quando amanhece, 5h30, 6, dependendo da estação do ano, eles estão todos cheios de gente lá nos parques ou lugares abertos, praticando Tai Chi, que é o mais popular, assim, né? Mulan, por exemplo, porque o Tai Chi é praticado por pessoas de muita idade e jovens, mas o Mulan, já se a pessoa está muita idade, então o corpo já não tem essa suavidade tem, mas não aquele movimento solto, né? Porque o Tai Chi
a gente pode ficar fazendo uma árvore e respirando com isso também é Tai Chi, né? Então a ideia eu sempre tenho na cabeça quando a gente faz Tai Chi ou Mulan, a gente está fazendo uma meditação em movimento, porque a gente se focaliza somente nisso e se integra, no caso, com a natureza. Então a gente é parte disso, não é nós pensando que... Então essa seria a ideia. É isso aí, pessoal, o Viva Dança vai ficando por aqui. Se gostou, clique em gostei e compartilhe para ajudar na divulgação. Se quiser saber mais sobre o Mulan e sobre o curso, dá uma olhadinha na descrição. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Até lá!